Lei do casamento de uma nação é diferente do casamento de outras. Por exemplo, a mulher antigamente não conhecia o marido antes do casamento. Isso aí é normal. Até aqui no Brasil, muitas vezes a mulher era contratada, era vendida, era um casamento arranjado, tinha um dote, tudo planejado, a mulher vai conhecer o marido somente no dia do casamento. No passado, na época de Jesus, nós temos uma parábola muito bonita, em que as moças virgens que iam casar, elas ficavam num quarto, e os noivos iam fazer a purificação em outro local, no meio do deserto. E eles ficavam afastados. Em determinada hora chegava a notícia, os noivos estão vindo. E as noivas se levantavam e iam ao encontro dos noivos para depois ir para a cerimônia de casamento. E aquelas jovens que não encontravam um noivo, elas ficavam solteiras por mais de um ano. Olha só que beleza a cerimônia de casamento deles do passado. E Jesus, sabendo dessa história, desse costume tribal, ele escreveu a parábola das 10 virgens. Haviam 10 virgens, 10 noivas, que estavam aguardando os noivos. E 5 delas eram prudentes e 5 eram ineptas. Tinham uma inércia, ineptas. E essas ineptas, elas não levaram azeite suficiente. E quando chegaram a anunciar a chegada dos noivos, as mulheres acenderam os candeeiros, que estavam apagados, tinham azeite a mais, colocaram azeite a mais e foram ao encontro dos noivos. Porém, as 5 ineptas não tinham azeite, não tinham trazido azeite a mais e o fogo apagou. E elas não tinham como acender. E pediram para as prudentes para dar um pouco do azeite. Elas falaram, não podemos, porque se nós dermos do nosso azeite, corre o risco da gente não ter como achar o nosso noivo. E assim as prudentes casaram e as ineptas ficaram procurando, perdidas na escuridão, perdidas nas trevas, onde tem um ranger de dentes. Costume da época. Então hoje a gente acha um absurdo isso. Em cada povo, em cada local, nós temos regras diferentes do casamento. E as regras mudam de acordo com o país, com a época. Em alguns países basta um olhou para o outro, já é considerado casado. Aqui no Jardim Gaia é assim, né? E tem o casamento formal. Você casou alguma vez? Foi no cartório? Não. No Jardim Gaia é assim. Olhou, simpatizou. Ei, vamos? Vamos, daqui a pouco tem 2 filhos, 3 filhos. Junta os trem. Em outros lugares, se você não for na igreja, você não está casado. Em outros lugares, alguns países, se você não for no cartório, não está casado. Acho que no Brasil a legislação, depois de 6 meses, um ano, morando junto, já flexibilizou, já considera casamento. Então a mulher hoje que tem filho, que mora em união estável, dentro da pessoa, com a pessoa por mais um ano, sem filho, mais um ano junto, já é considerado casamento. Se tiver um filho, 6 meses já é considerado casamento. Entendeu? Então a lei brasileira já flexibilizou, mas tem países que é radical. Se passou pela cerimônia da igreja, está casado. Se não passou, pode casar em qualquer cartório, não vale para aquela comunidade. Então cada costume varia de acordo com o país e a época. Então Jesus não veio destruir a lei, mas sim cumprir as leis divinas, não as leis humanas. E feliz aquele que realmente segue essas leis e ensina essas leis. E pobre daquele que vai de conta. Deus colocou na nossa mente uma coisa chamada consciência. Dentro da gente, inconscientemente, a gente sabe quando está acertando e quando está errando. Se a sinetinha do erro começar a bater na nossa cabeça, nós estamos errando. Por exemplo, vamos pegar um absurdo que não é tão absurdo assim, até comum. Um casamento gay, ele é certo ou ele é errado? Certo. Ele é errado se ele vier para chocar a família, a sociedade. Se é feito um casamento por amor, 2 pessoas que se amam se casam porque querem ficar juntas, porque um completa o outro, 100%. A partir do momento que um só casa com o outro por interesse material, opa, seu apartamento é bom, Cardoano, interesse material. Que casa para afetar a família, opa, eu estou com raiva da minha mãe e vou casar com esse cara aqui só porque minha mãe não gosta, para afetar a sociedade. O cara apresentado. Ambos, sim. Então não é o casamento em si, não é o que a gente faz, mas sim a nossa intenção. Se a gente faz com uma boa intenção, é abençoado qualquer prática nossa. A partir do momento que a gente faz com uma intenção ruim, a prática nossa é errada. Então é relativo o bem e o mal. Mas nós temos um tribunal da nossa consciência, a gente tem a certeza que está agindo certo ou que está agindo errado. Vamos pegar um exemplo bonito que eu gosto na história, que é São Francisco de Assis. Em determinado momento ele se revoltou contra o pai, disse que ia adotar como esposa a pobreza, tirou as roupas todas no meio do convento, lá no meio da igreja, tirou as roupas todas, saiu peladão para o lado de fora, e depois
tem de usar um saco de estopa para se vestir, aquele saco de batata. Isso aí foi uma atitude correta dele? Não. Infantil. Mostrou um espírito totalmente infantil. Não é, Ângela? Gostou? Porque naquele ato dele de rebeldia, de independência, ele mostrou uma coisa, uma rebeldia, um desrespeito para com o pai, um desrespeito para com a igreja. E ele fez isso para chocar. Poderia ser de outro meio? Tinha muitos outros meios de fazer isso sem precisar chocar a sociedade, sem precisar mostrar para o pai a rebeldia. Em algum momento ele se arrependeu, Saulo? Com certeza, deve ter se arrependido. Não vou dizer que sim, porque foi do século XII, depois do Cristo. Então passou tanto tempo que agora não tem como dizer. E tem a literatura, como se diz, já é corrompida, né? Eu contar a tua história não é a mesma coisa de você contar a história. E o que acontece? Ao longo da história existem muitos relatos, muitas pessoas que interpretaram atitudes dele. Minha opinião pessoal, revendo os fatos, eu diria, foi uma infantilidade dele, da qual ele se arrependeu. Expulsou os regiões no tempo, né? Ele usou da agressividade, mas não existe. É outro detalhe interessante na história que tem controvérsia. Existe um partido que é literal, que diz que Jesus pegou os chicotinhos, saiu derrubando as barraquinhas e batendo de acordo com o que está lá na Bíblia. E existe um outro grupo que relata o mesmo ponto, dizendo que Jesus começou a contar parábolas, falando para o povo que o templo de Deus não poderia ser transformado em um covil de ladrões. E ele citou com essas palavras, com essas historinhas que ele contava, que o povo fizesse isso. E alguns justificam, é mais provável que aconteceu a segunda hipótese do que a primeira, porque se já pensou, né, aquele templo ali, Jesus ainda não era conhecido de todos. Se ele chegasse derrubando uma barraquinha, o que o dono da barraquinha ia fazer? Agitava o dono das barraquinhas e quebrava o Então a probabilidade maior é que Jesus começou a falar contra as barraquinhas, aí um ou outro se levantou na multidão, e o fenômeno multidão é terrível, quando um faz errado, todos começam a fazer errado, como está acontecendo no Carrefour. O pessoal fez o saque no Carrefour, destruiu o Carrefour numa cidade dessas aí, e quiseram fazer aqui em Brasília também. Então, quando a multidão se reúne para linchar alguém, ninguém é culpado, todo mundo faz, ninguém sabe quem foi que começou nem quem terminou, só sabe o que aconteceu. Então, a probabilidade de Jesus não ter sido o autor direto, mas sim o iniciador desse processo é muito grande. Nós sabemos, pelo menos acreditamos, que Jesus tenha sido humano. Isso significa que ele nasceu de verdade, sofreu a chicotada de verdade, chorou de verdade. Se ele chorou, se ele se emocionou, por que não ficou com raiva também? Possivelmente pode ter ficado, pode ter sentiu fome, sede. Por que não se irritar também? Nada impede. Voltando ao nosso contexto, quando Jesus veio, a gente estava em que período de evolução na Terra? No mundo primitivo ou provas e expiações ainda? Os planetas são classificados em mundo de primitivo, regeneração, prova e expiação sublimes, porque a maioria dos habitantes do planeta, eles se encontram nessa situação. Tá? Então aqui, por exemplo, nós podemos ter ao mesmo tempo seres primitivos, que têm uma compreensão pequena, uma evolução pequena, podemos ter espíritos de expiação e prova, podemos ter espíritos de regeneração. Tá? A maioria dos habitantes do planeta já era um planeta, vamos dizer assim, primitivo. A pessoa ainda era selvagem. Mas essa classificação ela é relativa, não é absoluta. Possivelmente já tinha os habitantes novos já a nível de expiação e prova. Na história, quem estuda a história vai encontrar povos que evoluíram muito. E simplesmente desapareceram. Atlântida, Lemúria. Mas existiu mesmo Atlântida ou somos um mundo? Existe Por que fala de Atlântida? Porque existe um relato lá de um filósofo, se não me engano, Platão, que relata o choque emocional causado pelo desaparecimento de um continente. Entendeu? Então, para ele, já era um fato que tinha acontecido há alguns séculos, né? E ele relata isso e veio para a nossa história por causa de Platão, que faz esse relato histórico. Tá certo? Então, possivelmente, sim, existiu. Agora, o que nós consideramos hoje um continente poderia ser para ele apenas uma ilha muito grande. Tá? E tivemos ilhas que desapareceram? Tivemos. Pompeia, no ano 54 depois de Cristo, Pompeia desapareceu. O Vesúvio pegou fogo, né? Saiu o vulcão, saiu derramando lava e saiu queimando toda a população. Tá? Não afundou no mar, mas matou a população que existia lá naquela ilha. Então, possivelmente houve um cataclismo nessa região. Pode ter sido um terremoto ou não. Pode ter tido apenas um afundamento da ilha muito grande. Não sei exatamente.
Mas eu acredito sim que houve uma civilização, que poderia ser chamada Atlântida, que houve um grande cataclisma. Os saduceus, os fariseus e os escribas eram estudiosos da Torá, dos velhos ensinamentos, do Velho Testamento. Então o escriba era aquela pessoa que tinha a obrigação de pegar a Bíblia, a Torá, e escrever. Por isso que eles eram chamados escribas. E por ficar escrevendo, copiando, eles decoravam os versículos, eles sabiam os versículos. Qual a definição de fariseus? É só uma linha estudiosa? São linhas de estudiosos. Os fariseus eram aqueles mais devotos que seguiam à risca aqueles ensinamentos e exigiam... Não era uma povoação, um local assim? Não era como se fosse uma seita, um grupo religioso. Eles divergiam em costume, como o protestante de hoje e o católico. Uns seguiam uma linha mais rígida, outros mais liberal. Entendeu? Então eles tinham crenças, eles seguiam a Torá, mas cada um seguia do seu jeito. Interpretavam a Bíblia de maneira diferente. Como é que surge essas linhas de raciocínio diferentes, sendo que foi lá no início, onde todo mundo viu o cara criar a Torá e ele já raciocínio diferente? Não foi assim em pouco tempo, não. O Moisés ele teve uma diferença, vou botar assim, 900 anos antes de Cristo. Eu não sei exatamente, porque eu teria que pesquisar na internet. 900 anos. Quando ele criou, tinha um costume. Aí, à medida que o povo vai evoluindo, eles vão se distanciando, porque as famílias não ficam todas juntas ao mesmo tempo. E nessa pequena distância, um começa a interpretar de um jeito, outro de outro. Aí, quando chegaram os exílios, que uns foram exilados, depois juntaram de novo, os hebreus tiveram algumas diásporas. O que é diáspora? Expulsaram os hebreus, porque eles eram muito bélicos, muito radicais, não se misturavam com outros povos. Aí o rei dominador chegava assim, vocês, se quiser ficar vivo, vão para cada um de um lado. E aí o povo ia para outros países. Aí passava um certo tempo, eles se juntavam de novo. E nesse processo de afastar e de juntar, o costume que eu tenho religioso meu, que eu continuei na minha religião lá, foi influenciado pela religião local. Então nesse afastamento e nessa junção de novo, já vieram costumes diferentes. Por exemplo, o demônio não existia. O demônio não existe no Velho Testamento. O demônio começa a surgir no Novo Testamento. A ideia do demônio não existia. Existia o Deus que comandava até mesmo as legiões dos espíritos demônios, né? Era por ordem de Deus que os demônios atacavam os homens. Entendeu? Não existia a ideia de um Lúcifer, de um Deus. Era o próprio Deus que comandava os espíritos, era o Senhor dos Espíritos. E Deus, por sua vontade, podia descastigar ou abençoar. E aí, na época do Novo Testamento, não. Todo mal é feito pelos demônios, ou pelo demônio, ou por Lúcifer, o demônio central, né? Pelos espíritos. Não existia demônio antes, né? Porque demônio, inclusive, é uma palavra grega, daimon, vem de daimon, que Sócrates e Platão utilizavam para designar espírito. Então, eles não tinham na época de Sócrates e Platão, a concepção de espírito mal. Demônio era igual a gênio, demônio era igual a espírito. Demônio era apenas um ser sem o corpo de carne. A ideia normal do século II, antes de Cristo, século II, era existir espíritos. E Deus era o Senhor dos espíritos. E como Deus era o Senhor absoluto, ele podia fazer o bem e o mal, castigava quem ele queria e abençoava quem ele queria. Somente depois, na época dessas saídas, o povo hebreu encontrou o pessoal da Mesopotâmia que implantaram a ideia do segundo Deus, do demônio. E aí todo aquele conhecimento que não era feito por Deus, toda a prática má que não era feita de Deus, Deus fazia o bem e o demônio, o diabo, o Satanás fazia o mal. Segundo século para cá, nessas separações, quando já é na época do Cristo, que trouxe a ideia. E foi consolidada a ideia do demônio no século XVI, não, século XII, já com a Igreja Católica. Participe do curso de Espiritualidade, compreendendo a realidade espiritual. Valor promocional R$ 25. Acesse o curso agora.